Outra pergunta do Gilbert Cunha. Bom dia, Breno. Em sua opinião, o sentimento de tutela dos militares sobre a população é eles ainda estarem no início do século XX e nos julgarem um povo analfabeto, incapaz de raciocinar? Olha, Gilberto, eu acho que isso tem a ver com a formação do Brasil, tá? E com a formação das classes dominantes brasileiras. Lembremos sempre, porque isso não pode ser esquecido, porque isso é um fator estruturante, que o Brasil era um país colonial, ele estava submetido ao poder colonial português, e que o Brasil foi construído a partir de uma massa de trabalhadores escravos, indígenas e negros. E que para você preservar o trabalho escravo era fundamental o exercício da máxima violência física. Quem que exercia essa violência? Jagunços, bandeirantes, mas também tropas armadas que foram sendo constituídas, primeiramente pelos proprietários de terra, depois pelo poder colonial e depois pelos distintos regimes políticos que sucederam à colônia. Então, nós temos que levar em conta que essas forças repressivas, que incluem os militares, elas foram forjadas no âmbito desse modo de produção escravagista colonial, como a ele se referiu Jacob Gorender no seu célebre livro Escravismo Colonial. As Forças Armadas brasileiras, elas foram sempre um puxadinho desse poder colonial escravagista. Sempre estiveram a serviço dos senhores de terra e de escravos, e depois da burguesia e do capital financeiro. As classes dominantes brasileiras nunca tiveram, ao contrário de outras burguesias, um papel revolucionário. Elas já nasceram reacionárias. Elas já nasceram engajadas no poder colonial, como herdeiras do poder colonial. É diferente do que aconteceu com a burguesia francesa. A burguesia francesa, antes de se tornar uma classe reacionária, foi uma classe revolucionária que derrubou o feudalismo, que acabou com a servidão. Não é? A burguesia norte-americana, antes de se tornar uma classe imperialista, ela foi também revolucionária quando esmaga a aristocracia sulista na Guerra Civil e quando, inclusive, expande as fronteiras do capitalismo norte-americano. Mas as classes dominantes brasileiras, a burguesia brasileira, já nasceu reacionária. Ela nunca teve um papel revolucionário ou minimamente progressista. E no âmbito dessa constituição de uma classe dominante assim reacionária, mesmo na independência, é que se forjaram as Forças Armadas. Elas são estruturalmente racistas, elas são estruturalmente elitistas, antipovo e antipátria. Essas são as Forças Armadas brasileiras. Eles tentam passar um verniz, braço forte, mão amiga, recontam sua própria história em páginas de heroísmo, mas basta olhar para quem são os patronos das Forças Armadas brasileiras: o Duque de Caxias, o Almirante Tamandaré, o General Osório. Eram todos escravocratas, eram todos donos de terra e colocaram o Exército Brasileiro desde a sua nascente, desde o seu surgimento, desde o seu nascimento, a serviço dessas classes agrárias e escravocratas e depois da burguesia brasileira. Tivemos militares que romperam com isso. É claro que sim, eu já citei na minha exposição. Prestes Lamarca, Nelson Werneck Sodré, que foi general, Henrique Teixeira Lott, há vários generais que romperam com isso. Houve dissidências importantes nas Forças Armadas, movimentos relevantes como o tenentismo, não é? Mas a coluna vertebral da história militar brasileira é essa. E nós temos que enfrentar esse problema. É um grande, se não o grande problema da democracia brasileira. Se nós queremos avançar no rumo da radicalização da democracia, as Forças Armadas brasileiras têm que ser reformadas de alto a baixo. Elas têm que ser praticamente recriadas na sua função, na sua doutrina, na sua formação, nas suas referências históricas. Ou, permanentemente, nós teremos a ameaça do partido militar do capital.